Oi, gente, bom dia! Bem-vindos à nossa disciplina de resistência dos materiais. Comecei a aula aí, né? Você viu que eu tô meio brigando aqui com o microfone, é porque ele não tá encaixando direito hoje. Acho que não peguei ainda a manha do jeito dele aqui. Mas enfim, tá tudo bem. A blusa aí que a gente vê, que tá uma blusa meio larga, né? Então, tudo bem com vocês? Quanto tempo aí que a gente não se vê, né? Semana passada vocês tiveram uma outra atividade, mas a gente está voltando aqui para continuar a abordagem dos conceitos da disciplina. Só para retomar aí o que a gente viu, para relembrá-los, nós falamos aí sobre as forças, tensões, deformações. Como calcular a força, como calcular a tensão, como calcular a deformação. Bom dia, Nicolas. Como calcular a deformação para uma força específica. Bom dia, Daniel. E aí a gente abordou todas as relações para tração e compressão. Oi, Pedro, bom dia. E falamos também para cisalhamento. Só que para cisalhamento, a gente não falou como calcular a deformação de cisalhamento. Isso vai ficar um pouquinho mais para frente aí ainda. Oi, Micael, bom dia. A gente vai focar agora na parte principal ali de tensão, de tração e compressão. Por quê? Vamos lá, então, voltando, a gente falou sobre as forças atuantes no material, que elas provocam a tensão e, como consequência, a deformação. O que era força mesmo? Aquilo que provoca ou altera o movimento do corpo, podendo causar deformação. O que era a tensão mesmo? A resposta do material à força aplicada, e essa tensão ela é calculada a força pela área da seção transversal, que é a área onde a gente aplica a força. E, para o caso de tração e compressão, que são forças axiais, nós temos a deformação específica, que é calculado pela variação de forma dividido, né? Variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Até o momento, a gente avaliou a deformação específica apenas na direção da força aplicada. Maravilha. Falamos também sobre a força de cisalhamento, que ela atua ali nos planos cisalhantes, podendo causar essa deformação interna. E se essa força for maior do que o corpo pode suportar, a quebra do material. Posso ter cisalhamentos simples, duplo, triplo, ou seja, múltiplos. Para cada uma delas, eu tenho que avaliar as regiões de cisalhamento. E através dessa análise do cisalhamento, nós podemos aí dimensionar os materiais para suportar os esforços que nós podemos aplicar sobre eles ou que eles devem suportar, né? Maravilha. Não falamos ainda da deformação de cisalhamento, mas isso vai ficar para a próxima aula, não na que vem, na outra, que a gente vai falar sobre isso. Vamos voltar ali na tração e compressão. Por quê? Peraí, que eu preciso dar uns bons dias aqui. Nicolas, eu já falei, Daniel, já falei, Pedro, já falei, Micael, já falei. Obrigada, Micael. Bom dia, Oswaldo. Micael tá falando, professora, parabéns pelo Dia dos Professores que foi ontem. Obrigada. E eu quero deixar aqui também o meu registro aos professores que fizeram parte da minha vida, que desde a pituquinho, né, que a gente vai pela escola pela primeira vez, a gente vai passando por vários professores até chegar à nossa formação principal, e a gente nunca para de estudar. Então, mesmo um professor, ele sempre tem um professor aí para ele auxiliando e ajudando nessa caminhada da vida. Mesmo a professora que vos fala que tem doutorado e tal, sempre tem lá o professor que está ali dando suporte ou que ajuda a gente em alguma etapa de pesquisa, de projeto e tal. Então, também quero deixar aqui meu agradecimento a esses professores, não só com relação à escola, mas também professor de vida, né? Nossos pais, dependendo dos cursos que a gente vai fazer, tem sempre um professor ali, nossos avós, que é mais que os avós, quanta coisa aprendi com meus avós, cozinhar mesmo com eles, então, vários professores que vão nos formando ao longo da vida, mas obrigada, gente. Voltando aqui, então, a gente falou sobre a força, a tensão e a deformação. E aí eu falei com vocês, na aula passada, alguns tipos de tensão que podia... Oi, Márcia, bom dia. Oi, gente, obrigada, Márcia. Eu tô fazendo meio assim, porque vocês viram que tem alguma coisa estranha aqui? Tá faltando um óculos na professora.
A professora hoje esqueceu o óculos em casa. E aí, eu olho o chat ele tá com a letra ótima, para quando eu tô com óculos. Agora ele tá com a letra pequena, então fica meio embaçadinho ali, sabe? Então, às vezes eu tô falando aqui com vocês estão olhando hoje, eu tô fazendo assim, ó. Igual a Márcia escreveu agora, eu fiz assim para ler. É porque eu não tô enxergando direito, assim, essas letras meio pequenininhas, então eu tenho que dar uma forçadinha. Ah lá, de novo, Ingrid, bom dia, professora, bom dia. Viu? Eu tenho que dar uma forçadinha assim para ler. Então, toda vez que vocês verem eu olhando para vocês com o olho assim, é porque eu tô olhando o chat, tá? Não assusta, não. Na aula que vem, eu juro juradinho de dedinho que eu trago óculos. É que hoje eu esqueci mesmo. Enfim. Na aula passada que a gente falou aí, e vai usando o chat mesmo para ir conversando comigo, que eu gosto assim, eu gosto de aula movimentada. Na aula passada, a gente falou sobre alguns tipos de tensão que pode ter no material. Ou a tensão ao longo do projeto, né, que esse material vai descrevendo, segundo a força aplicada. E eu tenho alguns casos específicos, como a tensão máxima, que o material pode suportar, e essa tensão máxima, ela também pode ser chamada de tensão última. A tensão de ruptura, que é a tensão onde o material quebra. A tensão admissível, que não é a tensão máxima que o material pode suportar, mas devido a um coeficiente de segurança, esse material ele vai ser projetada para um limite de tensão, para que ele não quebre em funcionamento. E isso não quer dizer que o material não vai quebrar, tá? Mesmo para essas tensões admissíveis aí, nós podemos ter falha no material por fadiga, mas por excesso de repetição do ciclo, não porque você aplicou uma carga maior do que ele suportaria. Então, ele não tem a quebra instantânea, ele tem uma quebra ao longo do tempo em que eu posso projetar quando será essa quebra do material para dar a devida manutenção que ele possa ter. Então, é aí onde a gente começa a aplicar as manutenções preventivas e não as manutenções corretivas nos materiais, tá? E eu falei para vocês na aula passada que tanto a tensão máxima, quanto a tensão de ruptura, quanto a tensão admissível, quanto as informações de deformação no material eram propriedades mecânicas desses materiais. E a partir de agora, a gente vai dar foco nessa descrição de propriedade mecânica, entender o que é uma propriedade mecânica e como obter essa propriedade mecânica. Primeiro ponto, o que é uma propriedade? Uma propriedade é uma característica de algo, que define algo, certo? Quando nós estamos falando em propriedades mecânicas, são características que os materiais apresentam quando esforços mecânicos são aplicados a eles. Então, como que será esse comportamento do material quando os esforços forem aplicados a ele? Isso é a descrição de propriedades mecânicas. Existem inúmeras propriedades mecânicas. Oi, César, bom dia. A gente não vai falar de todas as propriedades mecânicas, mas das principais. E para cada propriedade mecânica é uma definição, uma característica que o material vai apresentar. Então, entendem de onde vem propriedade mecânica? A propriedade mecânica ou as propriedades mecânicas são características que o material vai apresentar quando esforços são aplicados a ele. E as propriedades mecânicas, todos os materiais apresentam todas as propriedades mecânicas, só que os valores diferem de material para material. E é isso que vai fazer com que, no desenvolvimento de um projeto, eu saiba escolher o melhor material. Eu não vou chegar lá e comprar o material mais caro e falar, é esse aqui. Não. Eu preciso olhar suas características quando ele é submetido a um esforço, ou seja, as suas propriedades mecânicas, e aí escolher, segundo os valores que meu projeto traz, quais são os valores de propriedade mecânica que se enquadra ali, e poder comprar ou escolher o melhor material, tá? A partir de agora, a gente vai começar a entender, primeiro, como obter essas propriedades mecânicas e depois a definição das principais através da análise do diagrama tensão e deformação. Quando a gente fala nessas propriedades mecânicas ou obter as propriedades mecânicas, você já entendeu que propriedades mecânicas são características que os materiais apresentam quando esforços são aplicados a ele. Então, eu tenho que ter mecanismos de aplicação de esforços sobre esses materiais
para extrair essas características. Então, para eu obter as características que a gente está chamando aqui de propriedade mecânica, eu preciso submeter os materiais a esforços mecânicos, ou seja, eu preciso fazer experimentos nos materiais em que eu aplico uma força em uma determinada região e vou olhando como aquele material vai se comportando e quais são as características que ele vai me mostrando. Oi, Cleberson, bom dia, certo? Para esses experimentos, nós damos o nome de ensaios. E esses ensaios, eles podem ser ensaios destrutivos ou não destrutivos. Para esses ensaios, eu preciso construir um corpo de prova. E esse corpo de prova não é aleatório da minha cabeça. Semana que vem eu trago um para vocês olharem. Eu até tinha na minha bolsa, deixa eu ver aqui. Não, mas eu tirei. Não tenho mais. Esses corpos de prova, eles são constituídos por regras e nomenclaturas, e aqui no Brasil a gente segue a regra da ABNT, a norma da ABNT para a construção do corpo de prova. E eles podem ser cilíndrico ou do tipo de gravatinha, enfim, tem algumas formas que esses corpos de prova eles podem apresentar, tá? Nos ensaios destrutivos, como que a gente faz? Então, a gente faz o corpo de prova e realiza o ensaio nele. Nos ensaios não destrutivos, aí o nome já fala, né? Não destrói o material. Então, eu posso fazer esse ensaio mecânico, aplicar força no material, olhar o seu comportamento, anotar os dados e pegar aquele material e continuar usando esse material aí, porque ele não causou dano no material, na estrutura fundamental. Agora, nos ensaios mecânicos destrutivos, eu vou aplicando força no meu material até que ele seja destruído. Ou seja, eu levo o meu material até o máximo que ele pode seguir, até as últimas consequências, até ele falhar. Então, ensaios não destrutivos, eu posso reutilizar o material, porque são ensaios normalmente superficiais, não agridem a estrutura fundamental do material, e os ensaios destrutivos, a gente leva o material até o limite, até a sua falha, até a sua ruptura, tá? Os ensaios não destrutivos, um dos mais comuns é o teste de dureza. E esse teste de dureza, ele é bem legal, tem alguns mecanismos para que a gente possa realizar esse teste de dureza. Tem a dureza de Rockwell, entre outras, essa de Rockwell é a mais conhecida. Você tem o material, tem o teste de dureza portátil, ele é como se fosse uma caneta assim, ó, que aí você coloca o material aqui, a canetinha em cima, regula, faz os ajustes necessários. Não é ajuste necessário, tem um nome que você... Eu esqueci agora. Sabe, tipo, nivela o equipamento, faz o ajuste necessário. Esqueci a palavra, daqui a pouco eu lembro. Você coloca aqui, faz os ajustes necessários e aperta o botãozinho. O que que acontece? Ele solta uma esfera de uma determinada altura e dá um pique no material. E ele mede qual foi essa força de impacto. E nesse caso, ele traz para a gente qual é o valor da tensão superficial que esse material apresenta. Quando a gente faz isso, faz esse teste de dureza, ele só faz uma bolinha bem, sabe, um buraquinho bem pequenininho, não é buraquinho, ele faz um contorninho assim no material, ele dá uma amassadinha no material, só ali naquela superfície. Então, eu posso continuar utilizando esse material. Normalmente, esse teste de dureza superficial, ele é realizado em materiais que vão sofrer algum tipo de tratamento térmico ou tratamento termoquímico para endurecer essa superfície do material e verificar qual é a resistência superficial que ele tem, tá? Quando a gente faz esses testes, por exemplo, eu tenho lá uma empresa que produz peças metálicas através do processo de fundição ou de qualquer tipo de conformação de material. Quando um lote sai dessa peça, eu preciso fazer esses ensaios no material, os ensaios destrutivos e não destrutivos, para verificar se aquelas propriedades mecânicas que o material apresentou depois de ser construído são as propriedades que eu almejo para a utilização daquele maquinário, daquela peça, certo?
Então, nesse caso aí, os não destrutivos, os ensaios não destrutivos, eu posso obter essa propriedade mecânica e depois utilizar esse material aí para qual é a sua finalidade. Os mais comum dos ensaios não destrutivos é esse ensaio de dureza, que é um ensaio superficial. Depois você procura aí nos mecanismos de busca, mas procura aí em lugar, assim, que seja confiável, tá? Qual é essa imagem do ensaio de dureza e tudo, bem legal. Tem esse portátil, tem um outro que é uma maquinona grandona, assim, ó, em que a gente coloca ali o material, vai trocando as ponteiras, dependendo do material que eu quero ensaiar, para eu ver qual que é a dureza superficial do material. Tem outros também, mas o de dureza é o mais comum. Agora, nós temos os testes destrutivos nos materiais. E os testes destrutivos no material, ele vai levar o material até o seu limite, até a sua destruição, até a sua quebra, para identificar todas as etapas do material e qual a relação de força, tensão e deformação para esse material até ele ser quebrado, até ele ser rompido. O mais comum desses testes não destrutivos é o teste de tração. E dependendo do material, em concreto, por exemplo, a gente aplica o teste de compressão. O que é esse ensaio de tração, que é um ensaio destrutivo mecânico no material ou de compressão? Vamos focar no de tração, que é o mais comum. Eu coloco o meu material, esse corpo de prova aí, fabricado segundo a norma da BNT, na máquina universal de tração. E aí eu prendo esse corpo nas presilhas e aplico uma força. A própria máquina vai aplicando uma força de tração. Ela vai esticando esse corpo e vai registrando os valores de força e variação do comprimento. Até com que esse material vai esticando, 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 quebrou. Então, a máquina, ela vai registrando os valores de força e ela vai registrando o valor de quanto aumentou esse corpo. Esses valores, eles vão de 0 até o máximo aí do experimento. E onde que é o máximo desse experimento? Até o ponto em que o material rompe e divide aí em duas partes, tá? Para esses valores de força, antes de começar o material, eu preciso saber qual é a área desse material e eu preciso saber também qual é o comprimento inicial desse material. Porque para cada valor de força que o experimento vai obter, eu posso calcular a tensão. E como eu calculo a tensão? Força pela área da seção transversal. Para cada valor de variação de comprimento, eu calculo o valor de deformação. E quem é a deformação específica? Variação do comprimento pelo comprimento inicial. Então, nesse caso, nesse experimento, eu terei N valores de força relacionada para cada valor de força, um valor de variação do comprimento, e que para cada valor de força eu consigo achar a sua tensão, para cada variação do comprimento eu consigo encontrar a sua deformação. Assim, nesses ensaios destrutivos de tração, eu tenho valores de tensão e deformação do início de ensaio até a sua ruptura. O ensaio de tração, de compressão, ele é semelhante ao de tração, só que ao invés da gente esticar o material, vai apertar o material. Deixa eu prender meu cabelo que tá me incomodando assim. Por que o ensaio de compressão, normalmente, ele é feito com concreto, com corpos de prova de concreto? Porque o concreto, ele não é um material dúctil, ele não é um material muito elástico. Então, já a gente vai entender essas propriedades aí que eu tô falando para você. Então, olhando esse material, eu preciso construir um corpo de prova que seja mais robusto. E esse corpo de prova do concreto, que é mais robusto, eu não tenho a presilha suficiente, eu até tenho, mas eu vou gastar muito material para construir uma presilha suficiente para agarrar esse corpo de prova. Porque o corpo de prova do concreto, ele tem aí um diâmetro de mais ou menos 10 ou 15
centímetros. Então, ele é assim, ele tem um diâmetro grandão. Imagina a presilha para pegar isso tudo, é muito difícil. Então, é mais fácil a gente apertar um corpo de prova do concreto do que esticar. Os valores das propriedades mecânicas e as propriedades mecânicas são as mesmas. O que vai diferenciar aí é que um estica a tração e um comprime compressão. Eu também tenho ensaios destrutivos de cisalhamento e de torção. Só que, por custo, eles são mais caros. Eu consigo avaliar, o de tração é mais barato. Então, eu consigo realizar os ensaios de tração do material, obter as propriedades mecânicas para tração e compressão, para tração no caso, e depois comparar com os valores de cisalhamento e de torção, tá? Tem alguns casos específicos, né, para materiais ou para empresas que trabalham com isso, que tem as máquinas para ensaio de cisalhamento e de torção, sim. Mas o comum é a gente realizar o ensaio para tração, tá? Então, vamos lá, vamos focar nesse ensaio de tração. Quando a gente fala no ensaio de tração, a gente fala que a força de tração é a força axial. Vamos retomar lá o que a gente viu antigamente nas aulas passadas? A força, obrigada, Daniel. A força de tração, ela é uma força axial. Ela atua no eixo longitudinal do corpo. E aí, quando o corpo vai esticando, todo o corpo trabalha naquela força que é aplicada. Então, todo o corpo vai esticando até uma região que eu tenho algum tipo de defeito no material e naquela região ele vai apresentando uma barriguinha, uma região de deformação e ele rompe naquela região. Quando eu olho o meu corpo de prova rompido, através da superfície que rompeu, eu consigo identificar se aquele corpo de prova é de um material puro ou se ele é de um material tratado termicamente. Dentre os tratamentos térmicos, o mais utilizado são os tratamentos de têmpera. O que é o tratamento de têmpera? Você coloca o seu material a uma temperatura desejável, que é a temperatura crítica. Todo esse material, ele vai se aquecer até essa temperatura crítica, num tempo determinado que eu vou deixar ele no forno. Tira o material de lá, o material metálico, ele sai até meio, sabe aquela cor, aquele translúcido, bonito do material metálico? Porque nessa temperatura crítica, ele tá naquela transição de sólido líquido ali, mas ele ainda tem o formato. E aí eu venho e resfrio rapidamente, seja em água, seja em óleo, seja no ar, aí depende de como que a gente quer resfriar ou depende de como a gente quer trabalhar esse material, tá? Esse é o tratamento de têmpera, porque ele modifica a dureza desse material. Então, dependendo de quando eu olho ali aquela região de ruptura no material, o tipo de fratura, eu consigo saber se é um material puro ou se é um material que teve algum tipo de tratamento térmico. O mais comum para esses casos é o tratamento de têmpera, tá bom? Mas olhando todo o resto do nosso experimento, eu consigo avaliar através desses valores de tensão e de deformação, colocar esses valores que vão de zero com a máquina desligada até o rompimento do material em um gráfico. E quando eu construo esse gráfico, nós temos uma curva que é chamada de diagrama tensão-deformação. Nicolas, eu estou revendo o conteúdo, mas aplicando nas propriedades mecânicas, para a gente entender de onde vem cada uma das coisas, tá? Para a gente não sair simplesmente fazendo. Então tá, vamos lá de novo, peguei o meu material, a gente vai focar no ensaio destrutivo de tração, porque é o mais usualmente obtido. Mas quando a gente for lá falar da tensão, da deformação, de cisalhamento, quando a gente for falar da torção, eu também vou falar um pouco sobre como é os ensaios destrutivos de cisalhamento e de torção, tá? Para tração, então, a gente pega o corpo de prova constituído ou formalizado através da norma da BNT, e aí a gente coloca lá esse corpo de prova na máquina de tração. Liga a máquina de tração, você coloca as características da máquina de tração, vê quem é a área da seção transversal e o comprimento inicial. A máquina
de tração prende nas presilhas esse corpo de prova e vai esticando o material até a ruptura. Para cada um valor de força, e essa força, ela é contínua, tá? Começa do zero e vai até a força de ruptura. Para cada força, eu tenho uma deformação no material, que também começa do zero e vai até o valor da ruptura. Quanto ele esticou até romper. Para cada valor de força, eu calculo o valor da tensão. Para cada valor de variação do comprimento, eu calculo o valor da deformação. Então, eu terei valores de tensão e deformação de todo o ensaio destrutivo. Vou plotar esses valores. Se eu tenho dois valores, tensão e deformação, eu vou plotar esses valores num eixo bidimensional, em que eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y. No eixo X, que é o eixo das abscissas, eu vou colocar os valores para deformação linear. E a gente já viu que a deformação, ela é dada adimensionalmente. Só que você vai ver, nesses diagramas tensão-deformação, que ele vai trazer a unidade da deformação milímetro por milímetro. Soluço agora não, né? Milímetro por milímetro, tenho aqui, ó, milímetro dividido por milímetro. Eu posso simplificar as duas coisas e eu fico com unidade adimensional, sem dimensão. Mas ele só coloca como um formalismo matemático, tá? Então, para o eixo X, que é o eixo das abscissas, eu terei os valores da deformação do material. E para o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, eu terei os valores da tensão nesse material. E os valores de tensão, eles são dados em megapascal, certo? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Ó, e agora sim, mais um pouquinho. O meu diagrama tensão-deformação, ele sempre vai começar no eixo, no ponto 00 do meu eixo cartesiano. Sempre vai começar na origem, aqui, ó. Porque meu ensaio sempre vai começar com a máquina desligada. Se a máquina está desligada, eu não tenho nenhuma força atuando no material. Se eu não tenho nenhuma força atuante no material, eu não tenho nenhuma deformação. Então, ele sempre vai começar aqui. Eu vou desenhar para vocês um diagrama tensão-deformação ideal, genérico, comum aí, para que a gente possa discutir e visualizar mais ou menos como é esse diagrama, tá? O importante é que você saiba que cada material, cada tipo de material tem o seu diagrama tensão-deformação específico. Cada material tem um diagrama tensão-deformação característico dele, porque através desse diagrama a gente obtém essas propriedades mecânicas, tá bom? Então, um genérico aqui, ele apresenta mais ou menos essa carinha aqui. E esse diagrama tensão-deformação, a gente começa a avaliar o diagrama e obter as principais propriedades mecânicas que um corpo pode apresentar. Quando a gente está falando de esforços de tração ou de compressão, se a força ela atua no eixo longitudinal e todo o corpo trabalha com ela, essas propriedades de tração ou de compressão, essas propriedades mecânicas, elas são propriedades mecânicas que nós chamamos de intrínsecas. E eu falei mais ou menos um pouco sobre isso com vocês, mas só para a gente retomar, propriedade intrínseca, ela descreve que não importa tamanho, forma, jeito ou a roupa que o material está vestindo, aquele material é aquele material. É que eu não tenho aqui agora, mas vamos supor, meu brinco é de prata. Não é, mas vamos supor que é. Meu brinco é de prata, o anel é de prata. A forma é diferente, mas é prata de qualquer jeito. Correntinha que eu não tenho, finge que eu tô aqui com ela. É de prata. É uma forma diferente, mas é prata. Então, independente de como esse material tiver, essas propriedades serão as mesmas, propriedade intrínseca dos materiais. Agora, os valores das propriedades de cisalhamento e torção são propriedades extrínsecas do material, porque além de eu saber quem é o material, eu também preciso saber qual é a forma e o seu tamanho. Lembra naquele negócio lá, o que é mais fácil, rasgar uma folha ou 500 folhas? Porque depende da forma que esse material vai trazer, tá? Então, todas as propriedades que nós estamos relacionando mecânicas para tração são propriedades intrínsecas, tá bem?
e a propriedade do material. A primeira delas, a gente já viu. A primeira propriedade, eu vou ali no topo desse diagrama, tá vendo? O valor mais alto que tem nesse diagrama. E esse valor mais alto, venho aqui no nosso eixo das tensões. Se é o valor mais alto, é a maior tensão que eu tenho nesse experimento e nesse diagrama, não é? Então, aqui é o que nós chamamos de tensão máxima. Quando nós falamos sobre essa tensão máxima, a gente também falou que ela é conhecida como limite de resistência à tração, em alguns casos, o autor traz como limite de resistência à tração, e também pode ser chamada como tensão última, em alguns casos. Nesse caso, ela não é a tensão última, porque olha a tensão última onde tá vendo? Por isso que eu não gosto muito de usar a tensão última, tá? Eu gosto de usar como tensão máxima, porque é a máxima tensão que pode chegar aí, o material pode suportar. Depois, nós temos aqui que eu vou diminuindo a tensão, mas a deformação vai continuando no material, até um ponto aqui em que o ensaio acaba. E esse ponto, ele tem uma tensão associada a ele. E essa tensão é a tensão de ruptura no meu material, tá? Duas propriedades mecânicas, tensão máxima, que é a máxima tensão que chega o material, tensão de ruptura, que é aquela tensão onde o material rompe. Nesse diagrama aqui, nota, depois da tensão máxima, eu tenho deformação, mas essa tensão vai diminuindo, tá vendo? É como se esse topo ele fosse caindo assim, ó, até romper. Da tensão máxima, aqui eu tenho uma deformação para tensão máxima, e da tensão de ruptura, aqui eu tenho uma deformação de ruptura. Eu tenho essa região aqui, ó. Essa região, ela é chamada para nós de estricção. Essa região de estricção, ela mostra para nós que esse material que eu estou avaliando, o seu diagrama tensão-deformação, é um material dúctil. Então, vamos lá. Outra propriedade mecânica, ductilidade que o material pode apresentar. Tensão máxima. A tensão, nesse caso, a tensão máxima, ela é maior que a tensão de ruptura. E é isso que acontece, não é? Ó, tensão máxima vai diminuindo até chegar à tensão de ruptura. Então, eu tenho que nesse caso, que a tensão máxima é maior que a de ruptura, um material dúctil, tá? Ou a gente pode falar ductilidade ou ductibilidade, é a mesma coisa, as duas palavras estão corretas. O que é um material dúctil? É um material oposto de um material frágil. O material dúctil, ele apresenta ductilidade. E o que significa isso? Significa que ele é maleável, ele apresenta maleabilidade, ele tem boa conformação. Eu consigo mudar a forma desse material sem com que ele quebre, sem com que eu tenha problemas na sua estrutura superficial ou interna. Por isso que os materiais dúcteis podem ser conformados e transformados em fio com facilidade. Fio de cobre, fio de ouro, fio de prata. Então, nós temos várias formas mais fáceis com materiais dúcteis do que com outros tipos de materiais. Por exemplo, o material metálico é um dos materiais mais dúcteis que nós temos, depois aí dos materiais poliméricos. Mas o material metálico, ele apresenta alta ductilidade, por isso que eu tenho fio de cobre. Daí que tem qualquer fio que nós temos condutor aí, nós temos fio de cobre dentro desse fio por conta dessa propriedade de ductilidade. Ele apresenta maleabilidade, podendo se transformar ou se conformar em qualquer forma que nós quisermos de uma maneira mais simples. Outra propriedade mecânica que nós temos, ela está descrita nesse ponto aqui, ó. Tá vendo que a curva vem com uma carinha? Aí, nesse ponto, nessa região, ela muda a sua carinha. Esse ponto aqui, ela é chamada de tensão de escoamento, ou limite de escoamento.
O que significa tensão de escoamento ou limite de escoamento? É uma região ou um ponto, dependendo do tipo de material que a gente está avaliando, em que ele separa as deformações que um corpo pode apresentar. Ele separa a região de deformação elástica da região de deformação plástica. No ponto do limite de escoamento, as deformações elástica e plástica acontecem em conjunto, tá? Ao mesmo tempo. Mas abaixo desse ponto eu tenho deformação elástica. Acima desse ponto eu tenho deformação plástica. O que é a deformação elástica? Deformação elástica, ela é descrita como: eu tenho material, apliquei. Deformação elástica não faz lembrar em elástico? O que acontece quando você estica o elástico? Solta, ele volta, né? Então, como que eu posso definir isso? Eu aplico uma força no material e ele se deforma. Quando eu retiro aquela força do material, ele volta à sua forma inicial exatamente como era antes. Deformação elástica. Eu aplico uma força no material, ele deforma. Quando eu tiro essa força, ele volta como ele era antes, com as mesmas características, o mesmo tamanho, as mesmas propriedades. Agora, pensa no mesmo elástico. Eu vou esticar, só que eu estiquei demais esse elástico. Quando eu solto, ele dá uma contração, mas ele continua deformado. Deformação plástica é uma deformação permanente. Eu aplico força no material, ele se deforma. Quando eu retiro essa força, ele continua deformado. Deformação plástica, tá certo? Então, esse ponto de escoamento, ele separa a região de deformação elástica da região de deformação plástica. Todos os materiais que nós utilizamos trabalham ou operam na região elástica. A gente sempre vai trabalhar abaixo da tensão de escoamento e ainda levando em consideração o fator de segurança, tá? Na região elástica, tem uma propriedade mecânica que só atua na região elástica e ela é chamada de módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade é uma tensão que mostra para a gente qual é a resistência que o material vai apresentar a se deformar elasticamente, o quanto ele resiste para se deformar elasticamente. Por isso que ela é uma propriedade mecânica que atua só na região elástica. E esse módulo de elasticidade, ele indica para nós a rigidez que o material pode apresentar. Quanto maior esse módulo de elasticidade, maior a rigidez que o material vai apresentar, maior essa resistência à deformação elástica que esse material pode apresentar. Quem é esse módulo de elasticidade, então? Para esse módulo de elasticidade, a gente precisa de valores da tensão e valores da deformação, porque esse módulo de elasticidade, ele diz para nós que a tensão é dividida pela deformação. Reescrevendo esse módulo de elasticidade, nós temos que a tensão é igual a módulo de elasticidade vezes a deformação que o material vai apresentar. Então, a tensão na região elástica, ela é proporcional à deformação através de uma constante de proporcionalidade. Quem é essa constante de proporcionalidade? O módulo de elasticidade. E o módulo de elasticidade é uma tensão que indica quão difícil é desse material se deformar elasticamente. A resistência desse material à deformação elástica. Por isso que a sua unidade no sistema internacional também é dada em Pascal, porque ele é uma tensão. Essa equação aqui, ó, tensão, ela é proporcional à deformação através da constante de proporcionalidade de módulo de elasticidade, ela é conhecida para nós como lei de Hooke. E a lei de Hooke, ela indica que essa relação de tensão e deformação na região elástica nos traz o módulo de elasticidade. Então, o módulo de elasticidade, ele está descrito pela lei de Hooke. Quem descreveu essa lei, quem entendeu essa proporcionalidade, foi um cara que é chamado Robert Hooke. E devido a esse experimento, essa constante
levou o nome dele, né? Essa equação levou o nome dele, e não só para a tensão, mas também para a força atuante no material. Ele entendeu que a força é proporcional à deformação segundo uma constante de proporcionalidade, que é chamado de constante elástica, ou aqui para nós, módulo de elasticidade, tá? Essa propriedade mecânica, ela só é atuante na região elástica dos materiais. Então, eu vou colocar aqui que a tensão é igual a módulo de elasticidade pela deformação, e isso é conhecido para nós como lei de Hooke. Essa lei de Hooke, ela também é conhecida como módulo de Young, tá? Então, se em algum momento vocês ouvirem falar sobre o módulo de Young, nós estamos falando dessa constante de proporcionalidade associada à lei de Hooke também. Antes da gente falar sobre essa constante de proporcionalidade, tem mais duas propriedades mecânicas que eu quero falar com vocês. Uma propriedade mecânica, ela atua aqui, ó, na região elástica do material. Então, ela atua nessa região. Essa região elástica é uma região linear. Por isso que a gente fala que é a proporcionalidade entre a tensão e deformação. É uma reta realmente. Então, do ponto e do início até a tensão de escoamento ou limite de escoamento, há uma propriedade mecânica que é chamada de resiliência. Vocês já ouviram falar em resiliência, agora estão falando menos, mas teve uma época que estava muito na moda falar em resiliência, que as pessoas precisam ser resilientes, que as coisas precisam ser resilientes, na resiliência. Vem daqui. O que é a resiliência? A resiliência, ela atua na região elástica. A região elástica é aquela que aplica a força, deforma, retira a força, volta como era antes. A resiliência é a capacidade da absorção de energia na região elástica. Quando a força é retirada, essa energia é liberada. Então, você vive aquele momento, por que eles estavam usando tanto nas palestras e tal? Porque você vive aquele momento, está passando por aquela situação difícil, você tem que absorver aquelas situações que você está passando. Resolve o problema, libera essas situações. Não guarda para você o rancor, a mágoa, nada disso. Por isso que eles estavam usando muito essa palavra de resiliência, porque aqui na resistência dos materiais, é a capacidade que o material tem de absorver energia na deformação elástica. Depois que a força é retirada, ele libera essa energia, tá? E agora, para a deformação, do início do experimento até a ruptura desse material, nós temos uma propriedade mecânica que é denominada de tenacidade. Essa propriedade mecânica, ela já mostra para nós qual é a energia necessária que o material deve absorver até a sua ruptura, tá? Essa é a propriedade característica ou chamada de tenacidade. Muitos casos você vai ouvir falar de tenacidade à fratura, e aí tem os índices para ajudar a calcular essa tenacidade, mas a sua definição é a quantidade de energia que um corpo vai absorver para se deformar até a fratura, tá certo? Quando a gente olha, então, o diagrama tensão-deformação, olha quanta informação a gente consegue observar. Primeiro, bater no olho, se eu tenho a região de estricção, eu sei se o material é dúctil ou frágil. Se ele tem essa região de estricção, é dúctil. Consigo saber também a tensão máxima, tensão de escoamento, tensão de ruptura, módulo de elasticidade, resiliência, tenacidade. Tem outras propriedades mecânicas que eu consigo obter? Tem também, mas essas são as principais e as mais importantes. Voltando aqui para a situação de ductilidade, a tensão máxima é maior que a tensão de ruptura. Mas e para um caso em que eu tenho a descrição de um material frágil, que é o oposto da ductilidade? O que é um material frágil? É um material duro. É um material quebradiço, que ele vai se deformando e ele não avisa que vai romper. O material dúctil avisa, ó, passou a região de tensão máxima, vai diminuindo a tensão, você já sabe que a qualquer momento ele vai romper. O material frágil não, ele simplesmente rompe, sem aviso prévio. Como que é a característica do diagrama tensão-deformação de materiais frágeis?
Vou desenhar aqui para vocês. Materiais frágeis, aí como cerâmica, por exemplo, nós temos também o diagrama tensão-deformação, descrito da mesma forma, ó. Aqui no eixo Y, no eixo X, a deformação, no eixo Y, a tensão. E o diagrama característico para o material frágil, ele é mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui região elástica, região plástica, eu tenho aqui limite de escoamento, eu tenho a tensão máxima, eu tenho a tensão de ruptura, eu tenho a tensão de escoamento, eu tenho módulo de elasticidade, resiliência e tenacidade. Só que nesse caso, para o material frágil, eu não tenho região de fricção. Nota que ele vai crescendo a tensão e a deformação e rompe do nada. Nesse rompe do nada, o que é o grafite, por exemplo, de material frágil? Material frágil é grafite, ótimo. Nesse rompe do nada, olha esse ponto aqui de rompimento, tá vendo? Esse ponto de rompimento, nós temos a tensão de ruptura. E nesse ponto de rompimento, nós também temos a tensão máxima. Então, nesse caso, a tensão máxima, ela é igual à tensão de ruptura. Isso aqui é característica de material frágil, em que nós temos que a tensão máxima, ela é igual à tensão de ruptura. O material, ele é frágil, tá? E isso indica para nós que ele não é maleável, que esse material, ele é duro, mesmo apresentando alta resistência na superfície, como é o caso das cerâmicas e do grafite também. Mas ele é um material que apresenta fragilidade. Olhando ali também na descrição do módulo de elasticidade, o módulo de elasticidade, ele é uma característica, deixa eu voltar rapidinho no módulo de elasticidade, só para a gente entender uma coisa importante aqui. O módulo de elasticidade, ele é descrito para nós pela lei de Hooke. Então, a tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Atua somente na região, não esqueçam disso, elástica, tá? E esse módulo de elasticidade, ele é uma propriedade intrínseca do material que indica o material que nós estamos trabalhando. Ele indica qual é esse material, desde que nós estamos trabalhando com material puro. Se esse material sofreu qualquer ação química, eletroquímica, tratamento térmico, tratamento termoquímico, aí a gente não pode mais trabalhar com o módulo de elasticidade indicando qual é esse material, tá? Porque se esse material, ele sofreu algum tipo de modificação e não é mais um material puro, isso significa que o seu módulo de elasticidade não indica mais qual é o material puro. Para eu saber quem é o material, eu preciso primeiro saber se ele é puro ou não. Vou dividir um quadro com você para você entender. Aqui, nesse diagrama tensão-deformação, eu tenho 1, 2, 3, 4 curvas. 4 curvas tensão-deformação para 4 materiais diferentes. Para cada um deles, o módulo de elasticidade é o mesmo, tá vendo? Porque ele tem a mesma inclinação na região linear. Só que, para esse módulo de elasticidade, pode ser do ferro puro, pode ser do aço carbono, do aço de baixa liga, da liga de aço temperada, pode descrever qualquer um desses materiais. Quando você fala que o módulo de elasticidade, ele mostra quem é o material, é só para o caso puro. Então, se eu obtive aquele material, eu tenho certeza, aquele módulo de elasticidade, eu tenho certeza que o material é puro, naquele caso, é do ferro puro, por exemplo. Então, se eu estou trabalhando com material puro, não sei qual é aquele material, calculo ou aplico sobre ele um ensaio de tração,
obtenho o diagrama e obtenho o módulo de elasticidade, eu vou saber qual é o material, tá? Existem outras propriedades mecânicas que um corpo pode apresentar? Existem, essas são as principais só que nós vimos, mas para nós aqui nessa disciplina são as mais importantes. Vai lá no seu livro texto da disciplina e olha lá na unidade 2, ele está falando na unidade 2.1 e 2.2, se eu não me engano, na unidade 2, seção 1, na unidade 2, seção 2, ele está falando sobre essas propriedades mecânicas e traz para você vários exercícios para aplicação. Vai lá, faça esses exercícios, leia essa parte do livro, ele vai te indicar melhor para que a gente possa ir entendendo, dá uma olhada na 2.3 também, para que a gente possa ir entendendo essas aplicações. Porque na aula que vem, a gente vai começar a olhar os materiais segundo outras forças aplicadas e como isso pode ser trabalhado, porque no nosso dia a dia, material não recebe só um tipo de força, ele recebe várias forças atuantes no mesmo momento. Então, agora a gente vai ir atacando ou ir abordando esses conceitos, tá bem? Qualquer dúvida que você tiver, anota que na próxima aula você já começa a aula falando dessas dúvidas para mim e a gente vai esclarecendo elas ao longo da aula. Ótimo final de semana para você. Obrigada pela sua participação. Eu te vejo na próxima aula. E vem com dúvida, tá? Porque agora a gente vai abordar alguns outros conceitos mais importantes, entendendo nessa relação de mais de uma força atuante no material. Ótimo final de semana. Até a próxima aula. Bons estudos, bom descanso e até lá. Tchau, tchau.